Olá, minhas irmãs, graça e paz. Meu nome é Cristiana, eu sou esposa do pastor João Paulo. Nós estamos atualmente na Igreja Cristã Evangélica de Campo Grande. Eu fui convidada pela Tainá a compartilhar uma mensagem com vocês, uma mensagem sobre o Natal. Confesso que tenho muita dificuldade de falar diante de uma câmera, mas que Deus nos ajude. Para mim é uma honra poder fazer isso e que Deus fale aos nossos corações no dia de hoje. Eu não sei quantas de vocês, minhas irmãs, já ouviram a expressão chover no molhado. É uma expressão usada normalmente quando queremos falar de algo que já falamos várias vezes. E quando falamos sobre o Natal, dificilmente não caímos nessa ideia. Acredito que nós, como mulheres cristãs, sempre enfatizaremos aos nossos filhos o verdadeiro sentido do Natal. E não somente a eles, mas a todos os que estão ao nosso redor. E hoje eu quero falar com vocês sobre o Natal como o cumprimento de uma promessa muito esperada, talvez a mais esperada de um povo, a mais desejada. E para isso nós vamos ler um texto que se encontra em Isaías, capítulo 9, de 1 a 6, que diz assim: Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia do Gentio. O povo que andava em treva viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor. Como nos dias dos midianitas, porque toda bota com que anda o guerreiro, no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim ao trono de Davi, e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então essa é uma mensagem muito linda, uma mensagem de esperança. Deus fez uma promessa ao povo de Israel. E nós podemos ver isso em Isaías, podemos ver também em Jeremias, podemos ver em Miqueias e em vários livros da Bíblia. Um libertador, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, um rei que reinará com justiça e com verdade, e a paz reinará sobre Israel. Não dá para saber, minhas irmãs, como se sentiam os judeus enquanto esperavam por essa promessa. Isso porque nós não vivemos em um contexto de guerra, onde se perde marido, se perde filho, se perde casa, se perde terra. Deve ser difícil viver nessa realidade. No entanto, a promessa de Deus com certeza aquecia o coração daqueles que tinham esperança. E devia ser motivo de conversa, de consolo, de alegria. Mas também não podemos nos esquecer, como o próprio texto diz, nos primeiros tempos Deus tornou desprezível a Zebulon e a Naftali. Isso porque o povo de Deus era insistente em desobedecê-lo. Não só uma vez, não só 2 vezes, mas várias vezes. A promessa também era um lembrete de que Deus desejava que o seu povo deixasse a idolatria e mantivesse sua esperança nele.
sua confiança nele. No entanto, o povo de Israel tinha dificuldade de esperar com fidelidade. E aqui nós podemos pensar na igreja do Senhor hoje, nos nossos dias. Existe uma promessa para nós de que Jesus voltará, o grande rei voltará. Mas infelizmente, muitos de nós vivemos como se esse dia nunca fosse chegar. Vivemos fazendo planos, projetos para uma vida muito longa aqui na Terra. Não que nós não devamos fazer planos e projetos, mas esses projetos e esses planos devem estar debaixo de um desejo maior de estar com o Senhor, de esperar por Ele, de ansiar por sua volta. Para os judeus, o grande dia chegou. Jesus, Deus que se fez homem, veio ao mundo. Isaías 7,14 diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. E em Mateus nós podemos ver esse versículo. No Mateus capítulo 1, essa profecia se cumpre. É citado esse mesmo versículo como cumprimento do que foi dito pelo profeta. Hoje nós podemos pensar que alegria, enfim, graças a Deus, depois de longos anos de espera, depois de tanto sofrimento, a promessa se cumpriu. E graças a Deus que ela se cumpriu mesmo. Mas para a maioria dos judeus, para a maioria daqueles que esperavam essa promessa se cumprir, eles não reconheceram a Jesus. O povo que tanto esperava não o reconheceu. Israel esperava por um rei majestoso, glorioso, cheio de poder, e se escandalizaram com Jesus em sua humildade, criado por um carpinteiro. Mesmo que Jesus tenha falado com tanta autoridade, que ele tenha feito muitos e muitos milagres, eles focaram, o seu povo o rejeitou. Eles focaram num reinado esplendoroso de Jesus Cristo e se esqueceram do servo sofredor, que também fazia parte da sua personalidade. Como eu disse antes, não dá para saber o que sentiam os judeus enquanto esperava. Mas Jesus, ele tinha planos grandiosos, muito maior do que os judeus enxergavam. Talvez o desejo daquele povo, que era genuíno, se tornou tão grande em seus corações que os impediram de ver o que era mais importante. Os cegaram para ver o que era mais importante. Não somente a paz contra os reinos que os afligiam, mas a paz de Deus para os seus corações. Não somente a libertação do jugo dos homens, mas a libertação do jugo do pecado. É muito triste ver que Israel não conseguiu reconhecer o seu rei. O pecado impediu que eles reconhecessem, que enxergasse o grande plano de Jesus. Mas Deus, ele sempre cumpre com seus planos, e o seu plano é que todos os homens possam reconhecer a Jesus Cristo, o prometido, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não pretendia salvar apenas os judeus, mas cumprir com a promessa que ele fez em Gênesis 3,15.
Todos nós conhecemos, acredito eu, que todos nós conhecemos essa promessa de que Ele derrotará Satanás e nos dará a vitória. Obviamente, Isaías profetiza para a sua época, mas também para o futuro. E Wisber, um comentarista muito famoso, muito bom, diz que parte dessa profecia de Isaías se cumpriu em Isaías 37, quando Deus derrotou os assírios e libertou o seu povo. E nós já vimos também que essa profecia se cumpriu em Mateus capítulo 1, quando Jesus nasce, quando Jesus se torna homem e vem ao mundo. E estamos esperando o final dessa profecia. Estamos aguardando o triunfo final do grande rei. Nossa alegria será completa quando Jesus vier nos buscar com toda a sua glória, com todo o seu esplendor, como diz o texto. Então, minhas irmãs, nós podemos tirar algumas lições dessa linda história, linda promessa. Primeiramente, nós estamos falando do Natal, né, como cumprimento de uma promessa, e a primeira lição que nós podemos tirar é que o Natal é tempo de celebrar o nascimento de Jesus Cristo, de celebrar a sua vinda até nós. Não há outro significado para os cristãos que não seja esse. Não há nada mais a ser celebrado no Natal, a não ser o nascimento de Jesus Cristo, o cumprimento de uma promessa. A segunda lição que nós podemos tirar aqui é que Deus sempre cumpre com suas promessas. Ele cumpriu ao povo de Israel e Ele cumprirá a nós também. Isso deve nos trazer alegria, muita alegria, porque em breve Jesus virá e nos libertará de todo o sofrimento. E a terceira lição que nós devemos aprender com esse texto é que não podemos olhar para as promessas de Deus da forma como queremos, mas como elas realmente são. Jesus disse para nós tomarmos cuidado, porque o nosso coração é enganoso. Nós devemos vigiar o nosso coração, para que nós não venhamos a olhar para a palavra de Deus somente como nos convém. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, mas Ele também disse que passaríamos por aflições. Então, que nós nos apeguemos à palavra de Deus por completo, e não somente aquilo que nós queremos. Como alguns judeus fizeram, né? Os judeus, eles pegaram e se apegaram às promessas sobre o Messias, mas nas partes que mais os agradavam. E alguns de nós hoje também fazemos isso com a palavra do Senhor. Muitas vezes nós só usamos os textos que nos traz paz, nos traz conforto, mas não nos lembramos dos textos que diz que nós vamos passar por dificuldade. Que tenhamos cuidado com isso, que tenhamos muito cuidado quando formos fazer afirmações sobre a palavra de Deus. Então, que esse Natal seja muito, muito agradável, que nos traga à memória o grande amor de Deus, enviando o seu Filho Jesus até nós. E que o Espírito Santo de Deus nos fortaleça e que nós possamos nos alegrar
por tão grande promessa que se cumpriu. Minhas irmãs, não nos esqueçamos. Natal tem a ver com a promessa de Deus feita ao seu povo e que pela misericórdia dele nós também fomos alcançados e temos vida e vida com abundância. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que nós não nos esqueçamos disso.